misericórdia do nosso Deus, mais uma vez nessa noite nos reunimos para adorar na sua beleza, na sua santidade. Que todos nós venhamos estar pensando em graça, no Deus da graça, pois o Senhor já se faz presente neste lugar. Convido os irmãos a apoiar as nossas mãos para que façamos mais uma oração. Grande Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede na noite deste dia. E mais uma vez, meu Pai, estarmos reunidos na tua presença para te adorar, para nos dizer e obedecer o teu santo nome. Te louvamos, meu Senhor, pois para nós é um privilégio estar na tua presença. Pedimos que o Senhor nesta noite faça no nosso meio conforme a tua vontade. Usa, Senhor, mais uma vez cada um dos teus filhos que terá a oportunidade nesta noite. Fale conosco através dos louvores, através da tua palavra, pois estamos sedentos para ouvir a tua voz neste lugar. Ser conosco é o que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus.
a santa leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Do verso 11 ao 16. Livro de Juízes, é o 7º livro do Velho Testamento, capítulo 6, verso 11 ao 16. Amém? Que tem por título: O anjo fala com Gideão. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em obra, que pertencia a Joabe, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, por que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás as midianitas como se fossem um só. Glória a Deus. Vamos no momento aqui da oração da igreja, oremos na voz do pastor Eduardo. Só os irmãos vão falar, Senhor, oremos a Deus. Grande Deus e eterno Pai, Deus dos céus e da terra, pela tua bondade, ó Deus, mais uma vez na tua casa nós nos reunimos, onde acreditamos, ó Deus, que grande foi o teu zelo, grande foi o teu cuidado e amparo, ó Deus, com as nossas vidas, para que nós aqui pudéssemos estar a exaltar e agradecer o Deus de toda a eternidade. Mas continuamos, ó Deus, suplicando os teus favores em todas as nossas vidas, porque muito, ó Deus, nós necessitamos de ti. Para estar aqui, ó Deus, se o Senhor conosco não fosse, nós aqui não estaríamos. E a tua misericórdia, ó Deus, nós assim reconhecemos que verdadeiramente é a causa de nós sermos consumidos. Mas continuamos te pedindo, Pai, que nos altos céus, o Senhor possa continuar a nos dar as dicas e instruções que nós precisamos, para como servos, para como adoradores, para como igreja do Senhor, continuar, ó Deus, permanecendo na tua presença. Por isso, Pai Santo e amado, continua conosco, Senhor. Isso é que nós te pedimos, ó Deus, e te rogamos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos confraternizar como uso e costume da nossa igreja. Vai
se faz presente neste lugar e coisas grandiosas Ele tem para realizar no nosso meio. Também estaremos ouvindo mais um pelo grupo de louvor. Preso a Deus, agradecemos ao grupo do louvor, cada um das irmãs, dos irmãos dos colutistas, pelo belo trabalho que essa profissional desse dia. Sabemos que só o Senhor pode recompensar esse grupo pelos esforços, a cada trabalho, a cada culto realizado na casa do Senhor. Nessa noite, eu gostaria de perguntar quantos irmãos
veio com o intuito de testificar a bênção que o Senhor tem feito na sua vida, o milagre que o Senhor tem realizado através de você, na sua família. Alguém? Ninguém? Então convido aqui a cooperadora irmã Carol para louvar o Senhor. Estamos no nosso Pai do Senhor.
noite, cada louvor entoado a Ele, a cada oração, tudo foi para este momento, que é o momento da palavra do Senhor. Creio que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Desde já convido aqui, pastor Gisel. Glória a Deus, abraço Senhor Jesus a todos. Bendito é o Senhor por mais essa que nos concede de estarmos aqui nessa noite. Assim como cada daqueles que tem a oportunidade, eu também sou muito grato a Deus por poder fazer parte dessa igreja, por poder ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus aqui. Tem sido um grande celeiro de Deus, de homens e mulheres que têm Deus levantado para transmitir a sua mensagem, a sua palavra. Podemos ver como é notório na vida de cada um dos irmãos a forma que Deus tem trabalhado, e isso nos causa muita alegria, porque podemos entender que a nossa igreja não tem falta de ensinamento. A nossa igreja não tem falta de palavra, e isso é muito importante, porque é através da palavra de Deus, através da Bíblia, que nós conhecemos mais do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite uma palavra que eu gosto muito e traz muita edificação, sempre que eu paro para poder meditar nela, que é Juízes, capítulo 6. Vou ler apenas o verso 14. Juízes, capítulo 6, o verso 14, que nos diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa a tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pois o Senhor já tem falado conosco de uma forma especial, de uma forma poderosa, através dos louvores, através da oração, já podemos sentir a Tua presença. Mas pedimos a Ti também que possa falar conosco através da Tua palavra. Fale conosco que precisamos ouvir de Ti nessa noite. É que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra é uma palavra que sempre nós temos meditado nela, porque, como diz o apóstolo Paulo, essas histórias, aquilo que já passou, aquilo que aconteceu, serve para a nossa edificação, serve para o nosso entendimento de que o Deus a que nós servimos é um Deus que pode realizar todas as coisas. Não existe tempo, não existe lugar, não existem circunstâncias que façam com que Deus ele perca a sua eficácia, que o poder de Deus não tenha mais validade na nossa vida. Nós vemos que Deus ele é aquele que age de forma sobrenatural. Deus é aquele que age das suas infinitas maneiras para nos dar a vitória, para agir em nosso favor. Mas tem algo que sempre se repete no meio do povo de Deus, que é quando o povo começa a se esquecer de que Deus ele não é só amor, de que Deus ele não é só misericórdia, de que Deus ele também tem fogo de juízo, não é fogo tão somente do Espírito Santo, de avivamento, de Pentecostes, mas que Deus ele é um Deus que também ele castiga aquele que ele ama. E o povo, quando se esquece de que Deus ele é um Deus que também exerce juízo, algumas vezes nós vemos pessoas passando por provas, por dificuldades, quando não é um povo, é uma igreja inteira, quando não é uma igreja inteira, é a igreja do Senhor na face da terra, como nós vemos, por exemplo, no período da pandemia, ou hoje, no período dessas diversas perseguições que acontecem mundo afora, a cada um daqueles que levam o nome de Jesus, que levam o nome do Senhor.
Nessa história de Gideão, eu não vou me aprofundar tanto nela, porque é uma palavra que nós já conhecemos muito bem, então eu vou focar tão somente no chamado de Gideão. A parte que aparece os 32.000, que eles são selecionados, a gente pode deixar isso para outro momento, mas eu vou me ater tão somente no chamado dele, porque aqui já tem uma palavra muito poderosa para as nossas vidas. Aqui nós vemos que Israel, o povo de Deus, durante tempo em tempo eles viviam cercados de inimigos, e os seus inimigos, eles investiam pesado contra Israel. Israel, como nós sabemos, é um povo que não tinha um poder bélico, não era um povo que tinha um exército como referência em comparação aos seus vizinhos. Israel era um povo pacífico, era um povo que vivia da agricultura, era um povo que vivia do pastoreio, do gado, que vivia tão somente de cuidar da sua vida, cuidar ali dos seus filhos, dos seus cultos, das suas festas, das suas tradições. Não tinha como costume ficar invadindo territórios para tomar espólios, para sobreviver, para se manter ou ter um projeto de expansão territorial. Israel tinha uma palavra de Deus. Canaã era a terra prometida e eles viviam felizes por tomar posse dessa bênção. Nós vemos ali naquele processo com Josué, sendo um guerreiro, sendo um capitão, levando o povo de Israel a tomar posse ali daquela vitória. Mas o tempo passa, o período de Josué acaba e agora começa o período dos juízes em Israel. E quando começa o período desses juízes em Israel, o povo não tem mais uma liderança forte. O povo não tem mais alguém que consegue, de uma certa forma, influenciar toda a nação a se voltar contra Deus. Porque muitos deles olhavam os costumes dos seus vizinhos, os povos, até alguns deles inimigos, e eles começavam a copiar tudo aquilo que eles faziam. Adoravam outros deuses, atraíam para si, faziam ali cultos pagãos, atraíam para si outras práticas, outros costumes que era na lei dito pelo Senhor que não poderia fazer. E a palavra do Senhor nos diz que Israel, tomando essa atitude, o próprio Deus entrega eles por 7 anos nas mãos dos midianitas. O próprio Deus permite que o inimigo se levante contra ele. Aí alguém vai olhar assim e vai dizer: mas poxa, como assim? Por que Deus permite que o inimigo venha prevalecer sobre o povo de Deus? Por que Deus permite que a dificuldade levante dessa forma sobre o povo de Deus? É para que cada um desses venha se lembrar de que nós servimos um Deus que é fiel na sua palavra. Nós servimos um Deus que não volta atrás do que ele diz. E ele já havia dito a Abraão que se eles fossem fiéis ao Senhor, o Senhor seria fiel a eles. Mas se eles se virassem a sua face contra o Senhor permitiria com que a praga, com que os ladrões e com toda espécie de inimigos viesse prevalecer sobre eles. Eles estariam entregues à sua própria força. Não teria mais ali a proteção, o livramento do Senhor, já que eles querem viver sem a comunhão com Deus, já que eles querem viver sem essa vivência ali diante da proteção, diante do cuidado de Deus. Então que eles agissem de acordo ali com o seu próprio querer. E quando isso acontecia, é quando seus inimigos se levantavam contra eles e investiam contra eles. Agora Israel tem que fugir, eles vão para as montanhas, e a palavra do Senhor nos mostra que eles começam a abandonar as suas casas. Eles deixam ali o seu gado, aquelas plantações, tudo aquilo que eles cultivavam, eles deixam para trás, porque os midianitas começam a invadir e tomar tudo aquilo que eles construíam, todo o rebanho, toda a plantação. A palavra do Senhor nos diz que, no verso 4, que eles destruíam toda a novidade da terra. A novidade da terra quer dizer que eles plantavam, eles esperavam aquilo que estava ali plantado germinar e crescer, e quando começava a dar fruto, a novidade da terra, os inimigos vinham,
aquilo que eles conseguiam ali às pressas tomar, e começaram a construir moradias em cavernas, começaram a construir moradias em tendas, em lugares provisórios, porque se eles chegassem nas suas casas, os seus inimigos iriam lá, iriam matar, iriam destruí-los. E a palavra do Senhor continua, nos mostra no verso número 7, que eles começam agora a clamar ao Senhor, eles começam agora a suplicar ao Senhor, para que Deus pudesse agir, para que Deus pudesse fazer algo em prol deles, porque eram 7 anos de perseguição, eram 7 anos que eles estavam sendo ali subjugados pelos seus adversários, e estavam prevalecendo sobre eles. Mas enquanto eles estavam lá, escondidos, enquanto eles estavam lá tão somente clamando para que Deus pudesse fazer algo, a palavra do Senhor continua nos mostrando que no deserto, em meio ali os carvalhos de Ofra, estava um homem chamado Gideão, que estava em um lugar completamente inusitado, fazendo algo que era inimaginável pelas outras pessoas. Todo o povo estava sendo perseguido, todo o povo estava sendo vigiado ali de perto, não podia trabalhar, não podia colher, não poderia plantar, não tinha como apacentar o gado, o rebanho. Mas a palavra do Senhor nos mostra que estava Gideão, filho de Joás, dentro de um lagar malhando trigo. A palavra do Senhor nos mostra que era um lugar completamente inapropriado para esse tipo de trabalho, porque a palavra do Senhor nos diz que o lugar de malhar trigo é um campo aberto. O lugar de malhar trigo era um lugar onde tinha uma grande circulação de vento, de ar, porque enquanto eles colhiam ali aquelas espigas e colhiam tudo aquilo que seria ali produzido, um trigo, e que era esmagado, que era separado as sementes da palha, eles, através de um trabalho manual, mas com o vento a favor deles, eles faziam a separação do grão de trigo das palhas que ali estavam. Mas, como os inimigos estavam cercando eles, Gideão ele vai para dentro de um lagar, de um lugar de aproximadamente 3 metros, 4 metros, e outras vezes era um lugar menor do que isso, dependia da produção de vinho, que dependia de cada família, de cada agricultor. E dentro daquele lugar ele começa a trabalhar com trigo. Dentro daquele lugar ele tem um trabalho que outras pessoas não faziam, porque quem poderia imaginar que em um lugar pequeno, que em um lugar hostil, alguém estaria trabalhando, alguém estaria produzindo algo? Quem poderia imaginar que um lugar pequeno, que um lugar inusitado, alguém poderia tomar uma atitude que outras pessoas também estavam passando pela mesma dificuldade, mas ficavam de braços cruzados e não faziam nada? Qual o resultado que pode ter, senhores obreiros? Alguém ir para um lugar fechado? Qual o resultado que pode ter, igreja? Alguém ir para um lugar pequeno e fazer algo que as outras pessoas não estão fazendo? Porque todo mundo está na prova, mas enquanto alguns estão murmurando, enquanto alguns estão culpando a Deus pelas tragédias da sua vida, existe alguém que está indo para um lugar pequeno, existe alguém que está indo para um lugar fechado e está fazendo algo que outras pessoas não estão fazendo, e estão tendo resultado que outras pessoas não têm. Pode ser num lagar, pode ser até mesmo dentro do seu carro, pode ser até mesmo dentro do seu banheiro, no momento que você está ali tomando banho, ou até mesmo como Jesus ele disse, dentro do seu quarto, com a
o povo escondido, reclamando, não podia morar dentro da sua casa, tinha que viver em tendas, tinha que viver em cavernas. Ali estava Gideão malhando trigo no lagar, e enquanto o povo passava fome, enquanto o povo não tinha alimento, a palavra do Senhor nos diz que todos os dias Gideão tinha trigo na sua casa para levar provisão para a sua família. Todos os dias tinha alimento quando ele estava trabalhando. Tem alimento para aqueles que trabalham, tem provisão do céu para aqueles que buscam. Não importa, meu irmão, quanto tempo dure. Às vezes você vai olhar assim, mas quer dizer que eu tenho que orar, mas quanto tempo eu vou orar? Ore até os seus inimigos estremecerem, ore até o inferno ficar desesperado, pensando o que é que nós vamos fazer para parar esse. Você vê que o inferno está incomodado quando aquele seu irmão que está do seu lado diz: para que você está orando por essa pessoa? Você vê que o inferno está apavorado quando aqueles seus falsos irmãos dizem: para de orar, para de jejuar, já está tudo perdido, já não tem mais o que fazer. Mas a última palavra é a que vem do céu, e é nela que nós confiamos, porque enquanto nós estamos trabalhando, tem providência do céu. Glória a Deus. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos mostra que agora o anjo do Senhor, o próprio Cristo, ele aparece diante de Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas ele olha assim: mas como assim? Por que eu sou varão valoroso? E outra tradução diz: o Senhor é contigo. E quando diz varão valoroso, diz poderoso guerreiro. A palavra do Senhor nos mostra que ser valoroso não é quando estamos diante de conflitos e quando estamos diante de batalhas e que chega alguém e diz: conta comigo, deixa comigo que eu me resolvo, pode contar comigo que eu estou do seu lado. Mas na hora que a situação começa a apertar, a pessoa foge. Na hora que você olha, não tem ninguém, você está literalmente sozinho. Ser varão valoroso ou poderoso guerreiro, em outra tradução, é quando tudo está dando errado, ou até mesmo é quando tudo está dando certo. Existe aqueles que estão ali, ó, eu estou orando pela sua vida, eu estou orando pelo seu ministério. Ei, do que você precisar de mim, pode contar comigo que eu estou aqui para te ajudar. Qual é a sua necessidade? A pessoa se dispõe a fazer algo para que outras pessoas também possam ser beneficiadas. Por que o restante do povo não era abençoado igual Gideão? Porque eles fugiam, eles preferiam ficar escondidos. Mas dentro da casa de Gideão tinha milagre, dentro da casa de Gideão tinha providência dos céus. O anjo do Senhor fala para ele: você é valoroso, porque os seus adversários, eles passam procurando destruir, procurando minar as forças, mas você não está nem aí para a dificuldade, você está fazendo a sua parte. Você não está nem aí para aquele que está ali te julgando, você está fazendo a sua parte. Você não está nem aí para aquele que diz que você não tem, que você não faz, que você não pode, mas você está fazendo a sua parte. Ser um poderoso guerreiro não é como Israel olhava para Saul. É interessante que quando o povo pede um rei, a referência maior para que ele seja guerreiro é Saul. A palavra nos diz que o homem mais alto ali de Israel, que tinha um semblante, uma aparência muito boa, o segundo maior batia no ombro dele, então ele se destacava entre a multidão. Vinha de uma família muito rica. Seu pai era um dos grandes fazendeiros que ali estavam, tinha um grande rebanho de jumentos, animal de carga, de trabalho, de arado. Mas a palavra do Senhor diz que agora o povo pede um rei. E é interessante que tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é plano do homem,
O povo pede um rei, e o Senhor agora pode ir, Samuel. Deixa que eles escolham o rei para eles, e eles escolhem Saul. Saul, no dia que ele vai tomar posse como rei de Israel, ele foge, e ele vai e se esconde atrás do rebanho de jumentos. No dia que ele estava sendo empossado como rei, o homem mais bonito, o homem mais alto, o homem que tinha um porte físico ali, que qualquer outra pessoa leva assim: eu não entro numa batalha com Saul. Mas no dia de ele tomar posse como rei, ele foge e se esconde atrás de um rebanho de jumentos. Mas Davi é diferente. Davi é aquele que, quando Samuel chega na casa de Jessé, que apresenta ali Eliabe, Nadab e todos aqueles filhos guerreiros, todos aqueles filhos que tinham aparência de guerreiro de Jessé, mas Davi está lá, cuidando das ovelhas. Davi está lá, sendo tirado de um lugar que nem seu próprio pai esperava que fosse ser ele o escolhido. Aquele que não tem aparência de guerreiro porque é um garoto, aquele que não tem aparência de ser valoroso, de ser poderoso, porque é alguém que está lutando as suas batalhas e não tem ninguém para ver. Ninguém viu ele matando o urso, ninguém viu ele matando o leão, mas Deus, que do alto nos assiste, é Ele que determina sobre a nossa vida. Deus, que do alto nos assiste, é Ele que sabe como nos capacitar, é Ele que sabe quem é verdadeiramente valoroso. Porque às vezes a pessoa tem aparência de como Saul, tem aparência de guerreiro, mas não é guerreiro, porque agora Golias aparece diante do arraial e ele treme e ele se esconde. Mas quando o verdadeiro guerreiro ele aparece, ele diz: quem é esse circunciso filisteu que está afrontando o exército de Israel, meus filhos? Quem é esse circunciso filisteu que está afrontando o Deus Todo-Poderoso? Uma coisa é ter a aparência daquele que trabalha, outra coisa é aquele que está ali trabalhando de fato para o Senhor. Uma coisa é ter aparência todo bonitinho, tem aparência de obreiro, tem aparência de homem de Deus, tem aparência de mulher de Deus, mas o Deus que esquadrinha os corações, Deus que conhece os nossos pensamentos, Ele sabe que esse não é valoroso. Ele sabe que esse, ao invés de trabalhar a favor da obra de Deus, ele está trabalhando para atrapalhar a obra de Deus. Ele tem aparência de servo, até fala como servo, até canta como servo, às vezes até ora como servo, mas o seu coração é um sepulcro, a sua mente é um túmulo. É como quando você vai no cemitério, você vê aquele túmulo no mármore, brilhando, todo bonitinho, mas por dentro é um cadáver, por dentro é só podridão. Quando o Senhor aparece para ele e diz: você é valente, você é valoroso, você é guerreiro. Ele não entendia o que Deus estava falando para ele, mas o Deus que do alto nos assiste e nos conhece, é Ele que nos chama, é Ele que traça o nosso futuro, é Ele que determina algo sobre a nossa vida, e é Ele que nos faz conquistar, porque Ele que é o general das nossas vidas, é Ele que nos faz ter vitória. E Gideão agora ele fica ali, mas Senhor, o povo está ali, todo mundo escondido, os inimigos estão vindo contra nós. Como que o Senhor é comigo? Como que o Senhor é conosco? Como que o Senhor é na nossa vida? Mas o Senhor não disse que era com o povo. O Senhor disse: o Senhor é contigo. O Senhor não disse: eu sou o Deus que estou com o povo de Israel. Mas Ele disse: o Senhor é com você, varão valoroso. E o Senhor disse: vai nessa tua força, porque você vai fazer o povo ser livre. Vai nessa tua força, porque porventura não fui eu que te enviei. O Senhor nem tinha falado nada para Gideão ainda. O Senhor não tinha orientado Gideão ainda tudo que ele deveria fazer. Mas como assim o Senhor enviou Gideão? Porque como eu disse, aquilo que é determinado pelo homem tem um tempo de duração. Saul foi levantado pelo homem e acabou. Davi foi
Messias, ele é da geração, ele é da raiz de Davi. Aquilo que é estabelecido por Deus pode passar nas gerações, aquilo que é estabelecido por Deus pode passar nos céus, pode passar na terra, que não vai ter fim, mas aquilo que é determinado pelo homem pode acabar, e vai acabar mesmo. Mas agora ele olha assim, como que isso vai acontecer? É interessante que quando Deus projeta algo para as nossas vidas, às vezes a gente não entende o porquê que certas coisas acontecem. Como ele não entendia, porque Deus estava separando ele, às vezes somos cada um de nós na obra do Senhor. Às vezes nós olhamos assim e não entendemos, mas por que Jesus me chamou? Por que Jesus está fazendo essas promessas na minha vida? Ou por que eu devo fazer isso? Ou por que eu devo fazer aquilo? Eu me lembro que quando ainda não havia sido separado para o ministério, não imaginava que um dia eu estaria aqui pregando a palavra de Deus, nem imaginava como obreiro na casa do Senhor. Determinado dia, num trabalho de evangelismo, estava o pastor Taio, que na época era presbítero, o pastor Adriel, que na ocasião era diácono, e o Anderson, o Tati, que também era diácono, e eu, que ainda não era obreiro, era apenas um membro aqui da nossa igreja, mas ainda não havia sido separado para o ministério. Depois de uma noite que nós saímos para evangelizar, viemos aqui para a igreja, e isso é um testemunho que marca muito a minha vida, porque enquanto nós estávamos aqui e começávamos a conversar sobre muitas coisas da obra de Deus, nós chegamos ao entendimento de que havia algo incompleto na nossa vida. O pastor Taco batizado no Espírito Santo, o pastor Adriel batizado no Espírito Santo, o diácono Anderson ainda não era, e também eu não era batizado no Espírito Santo. Então, vamos orar, vamos começar a buscar a Deus, o que impede a gente de ser batizado no Espírito Santo ali. Então entramos para a igreja, ali naquele cantinho embaixo da escada, onde é feita às vezes a cantina, nós começamos a orar. E pensamos assim, vamos orar até o Tatinha, ou até eu, em caso de Gesiel, ser batizado pelo Espírito Santo. Não sabemos quanto tempo vai durar, mas vamos fazer esse propósito, vamos orar, porque nós estávamos vivendo um período na nossa igreja, que é uma cidade, tinha muitos novos convertidos, muitas pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, quase todo culto alguém recebendo dom, quase todo culto profecia e gente sendo batizada pelo Espírito Santo, quase todo culto algum milagre, pessoas sendo libertas, e nós olhamos assim, algo falta na nossa vida, vamos orar até alguém ser batizado pelo Espírito Santo. E começamos ali, e rapidamente, em algumas horas que estávamos ali, o Anderson ele foi batizado pelo Espírito Santo. E foi uma grande alegria, porque nós vimos ali Deus fazendo algo. Tenho certeza que isso não marcou só a minha vida, mas também a vida de cada um daqueles irmãos que ali estavam. E em determinado momento, aquilo a gente acaba fazendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz: examina-se o homem a si mesmo. E eu começava a olhar para mim e pensava, alguma coisa está errada, porque o Tatinho foi batizado pelo Espírito Santo, mas eu não fui. E eu comecei a me questionar, não, peraí, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não fui batizado pelo Espírito Santo. Tem alguma coisa de errado comigo? Alguns irmãos falaram, não, para mãe, não foi esse caminho, não questiona e tal, não fala assim. Mas aquilo começou a me incomodar, eu falei, não, eu tenho que questionar. Porque se eu tenho que me examinar e tenho que ver o porquê que eu não fui batizado pelo Espírito Santo, então eu vou chegar no entendimento de que talvez existe algo na minha vida que eu preciso mudar. Existe algo na minha vida que eu não estou fazendo direito. Se eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda, depois desse tempo que eu estou na igreja, existe algo de errado que eu estou fazendo. E quando eu começava a questionar isso no outro dia, durante a semana, eu comecei a mudar o questionamento, pensando, mas se eu fosse batizado com o Espírito Santo, para que isso serviria na minha vida? Eu não sou obreiro, eu não prego, não quero pregar, não quero ser obreiro, só estou participando da igreja. Para que isso vai servir para mim? É só para me falar em língua estranha? Isso vai servir para mim só para no dia do culto eu ficar aqui e falar em língua, se voltar e pular? É para isso que vai servir para a minha vida? Porque eu não tinha entendimento. Aquilo que estava determinado por mim era eu não somente receber,
E naquela mesma semana, eu estando dentro de casa, eu tenho uma visão. E naquela visão, a igreja era exatamente do jeito que é hoje, o púlpito mais alto, e o culto que nós estávamos tendo era como se fosse um culto de festividade, e a igreja estava cheia de pessoas, esse corredor estava fechado, só tinha as laterais da igreja para se transitar, e naquele culto, o pastor me chamava para trazer uma palavra de saudação, e eu ficava ali, mas por que? A igreja está cheia de obreiro, o púlpito está cheio de festividade, para que eu vou trazer uma palavra de saudação? E enquanto eu pensava ali, mas o que eu vou falar, o que eu vou ler, eu não sei pregar, mas eu sentia que uma mão me dava uma força, me levantava e me fazia subir até aqui. E quando eu chegava aqui de frente para a igreja, como estou agora, o Senhor me dava entendimento daquilo que eu devia falar, daquilo que eu devia pregar. E quando eu começava a pregar, e quando eu começava a falar, aquilo que eu estava falando era a revelação daquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Eu não me esqueço até o dia de hoje aquilo que estava acontecendo. E o que é mais interessante, uma passagem que eu nunca tinha parado para ler. Naquela visão eu enxergava, eu abri a Bíblia em Jeremias capítulo 1 e lendo a vocação de Jeremias, quando o Senhor falava que ainda no ventre o havia escolhido e as nações tinha levantado ele para ser profeta. E naquele momento, aquela visão, eu desperto, imediatamente eu abro a Bíblia e começo a procurar. E quando eu abro o livro de Jeremias capítulo 1, era exatamente da forma que eu tinha visto. Eu comecei naquele momento a entender, a minha mente, limitada pelo homem, era que eu ia receber o batismo com o Espírito Santo tão somente por receber, mas agora a minha oração mudou. Agora eu entendo o motivo para que eu fosse batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a orar: Senhor, se eu realmente vou ser profeta nas nações, se eu realmente vou pregar a sua palavra, então usa-me, me envia, derrama sobre a minha vida a porção do teu Espírito, assim como o Senhor tem feito na vida da igreja. Aquela oração que nós tínhamos feito aqui na igreja foi mais ou menos numa quarta-feira.
havia escolhido, que Deus o havia enviado. Me fortalece muito, me edifica muito o final desse chamado dele. É que depois que ele vai, oferece sacrifício ali, oferece um carneiro, oferece trigo, pão, faz um bolo e oferece diante do Senhor. Em determinado momento ele faz aquela prova com Deus que nós conhecemos. Ele pega um pedaço de lã. E é interessante que tem alguns comentaristas bíblicos que dizem que aquele pedaço de lã que ele pega, na verdade era sua capa. Porque ninguém anda por aí com um pedaço de costura dentro do bolso. Ninguém sai de casa por aí com um pedaço de retalho de pano. Vou sair daqui com um pedaço dessa roupa aqui dentro do meu bolso. Ninguém faz isso. Mas naquele momento ali, alguns comentaristas dizem que aquele novelo de lã, na verdade era sua capa feita de lã. E quando ele entende que Deus ele estava chamando, ele faz algo profético. E esse algo profético que ele faz, ele pega a sua capa e fala: Senhor, eu vou fazer esse desafio com o Senhor. Eu vou colocar esse pedaço de lã aqui. E o desafio que eu faço, essa resposta que eu preciso, é que essa noite vai cair um orvalho somente sobre ele. E durante toda a terra vai ficar seca. E ele vai e faz esse desafio. No dia seguinte ele volta e aquela capa, aquele novelo de lã estava encharcado de orvalho. Porque o orvalho só dava para ver depois que ele já tinha caído, porque a vegetação ficava toda molhada, mas enquanto ela caía, muitas das vezes era imperceptível. Mas agora ele faz: Senhor, eu vou fazer um outro desafio agora. Eu vou deixar a minha capa aqui novamente. E o desafio é que vai cair um orvalho sobre toda a terra, mas sobre a minha capa, sobre esse novelo, ele vai ficar seco. E ele faz esse desafio. E no dia seguinte ele volta. E quando ele volta lá, ele pega aquela capa, aquele novelo, ele está seco, mas toda a terra em volta está molhada. A capa, nós vemos que na Bíblia ela tem um símbolo de autoridade. Foi por isso que Eliseu pega a capa de Elias. A capa é um símbolo de liderança. Por isso que nós vemos que quando Pedro está na prisão, o anjo aparece para ele e fala: pega a sua capa e vem, abre as cadeias. Mas ele não podia deixar a capa para trás, a liderança estava sobre ele. Naquele momento que Gideão ele faz esse desafio, não é para poder satisfazer o seu ego, ou não é para Deus provar se é Deus ou não. Naquele momento ele estava falando o seguinte: se o Senhor realmente é na minha vida, primeiro derrama sobre mim, que esse orvalho caia sobre a minha vida, que se é para que eu seja realmente líder sobre esse povo, primeiro derrama esse entendimento a mim, derrama essa visão na minha vida. E quando ele volta, realmente Deus estava confirmando sobre ele. E agora ele fala que não seja somente sobre mim, porque o Senhor derramou na minha vida, mas agora derrama sobre toda essa terra, para que aqueles que estiverem comigo também tenham essa mesma visão, que o Senhor está conosco. Por isso
Deus. Os obreiros para que possamos orar. Palavra bela e maravilhosa. Deus continua abençoando a vida e o ministério do pastor Gesiel. Nesta noite, não tenha dúvida que Deus tem algo de especial, assim como teve com o Gideão, também tem contigo, também tem comigo. E se você crê da mesma forma que ele creu, você conseguirá enxergar os milagres dele através desta oração. Glórias a Deus. Vamos interceder pela vida dos obreiros, depois também com as mãos. Grande Deus e Pai, Senhor das nossas vidas, neste momento os teus servos, Senhor, une as forças, une, Senhor, as orações neste momento, para que mais uma vez o Senhor seja sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa mais uma vez derramar o orvalho, Senhor, que vem do alto, que mais uma vez o Senhor possa estar por intermédio da imposição de mãos, realizando milagres, prodígios e maravilhas, batizando com o Espírito Santo, realizando, Senhor, a tua obra conforme te apraz, em nome de Jesus. A igreja pode vir, venha crendo, venha confiando. Deus tem algo muito especial para realizar na tua vida. Lembra da tua enfermidade, dos teus problemas, das adversidades, aquilo que te incomoda, aquilo que te atrapalha. Os irmãos possam pensar neste momento, cheguem mais para frente, para que tenha mais mobilidade no pequeno corredor trabalhando. Deixa o Espírito de Deus agir no meio dos irmãos. Amém? Os obreiros podem ungir. Grande Deus, mais uma vez esta igreja clama o teu nome, Senhor. Existem homens e mulheres aqui que precisam da tua dependência, que precisam, Senhor Jesus Cristo, do teu milagre. Senhor, que o Senhor possa estar entrando nas causas impossíveis, que o Senhor possa estar concedendo libertação neste momento, que o Senhor possa estar realizando a tua vontade boa, perfeita e agradável na vida de cada um daqueles que aqui estão, nem eu e nem os demais obreiros que estamos orando, intercedendo, clamando,
A igreja toda estende as mãos para cá. Os obreiros podem começar a intercessão. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dos nossos obreiros, porque nós precisamos da oração, precisamos da intercessão dos irmãos, porque somos seres humanos. Mais uma vez a igreja estende as mãos para cá. Senhor Jesus Cristo, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, porque precisamos do Senhor. Que o Senhor possa derramar bênçãos e maravilhas nas nossas vidas, em todas as nossas áreas, ó meu Senhor Jesus Cristo, na área familiar, na área, Senhor Jesus, secular, na área, Senhor, financeira, na área ministerial. Que o Senhor possa estar realizando grandes bênçãos em nosso meio e por intermédio do nosso chamado, por intermédio dos dons que o Senhor já tem colocado sobre as nossas vidas, para que venhamos fazer a Tua obra com perfeição, que o Teu Espírito possa
que você fez presente no nosso meio. Neste momento, convido o diácono para recolher os dízimos e as ofertas. Enquanto isso, estarei dando os avisos. Amanhã, sexta-feira, temos jejum para toda a igreja. Às 15 horas, às 18 horas, temos o círculo de oração. As irmãs que estiverem disponíveis no final da tarde, que não estiverem trabalhando, que possam fazer presente para auxiliar, para estar ajudando as irmãs a restaurar este grupo, essa forma do círculo de oração. Também às 22 horas temos a nossa vigília. Na consagração de amanhã, coloca a nossa vigília também, para que o Senhor possa operar maravilhas no nosso meio, conforme Ele já tem feito nas vigílias anteriores, não só nas vigílias, mas também nos nossos cultos. Sábado não temos nada marcado, domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 19 horas temos o nosso culto público. Neste momento, iremos colocar uma vírgula nesse trabalho. Sabemos que o Senhor amanhã tem coisas poderosas para nossas vidas e convido aqui o presbítero David para estar orando e nos despedindo com a missa apostólica. Nossos irmãos da paz do Senhor, oremos a Deus. Glória a Deus, vem transformar o Senhor as nossas vidas. Abençoa Deus a cada um para te servir e exaltar o glorioso santo nome do Senhor. Leva cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Continua conduzindo os nossos caminhos, ó Deus, e que devemos continuar nesse mesmo propósito de clamar pela tua presença. Abençoa cada vez mais esta igreja, o teu povo que tem buscado te servir com qualidade, ó Deus, pois sabemos que somos 100% dependentes da ação do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Graças te damos por mais essa oportunidade de que estarmos reunidos. Eu te peço a Deus e te agradeço.